Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teós, Viva de Coriésio, Percor Maria. Esse dia 25 aqui de outubro de 2022, nessa 30ª semana do nosso tempo comum. Hoje é dia de Santo Antônio, de Galvão. Santo Antônio de Galvão, Santo Antônio de Santana Galvão, que é aí um dos santos aí do nosso Brasil, Ele tem uma relação muito forte com o nosso Brasil e nós vamos pedir hoje a intercessão dele nesse dia aí 25. O evangelho de hoje, ele continua o que nós estávamos conversando ontem, só que Lucas 13, 18, 21, aqui é de fato onde começa as parábolas e o Senhor então ele quer comparar o reino dos céus, o reino de Deus, E aqui ele dá o exemplo da mostarda e dá o exemplo da farinha, a mulher, A mulher que ele é como fermento, que uma mulher pega o reino de Deus, pega e mistura em 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. O que é essa farinha e esse fermento, Olha, eu gosto da Catena Áurea e eu baseio as minhas reflexões para a Catena Áurea porque os santos padres, e hoje Santo Ambrósio, você vai observar que a dimensão espiritual, o nível espiritual, esses homens que viviam na 7ª morada, esses homens que estavam com uma intimidade, com um noivado espiritual muito grande com o Senhor, eles têm outras sacadas na comparação. Às vezes a gente compara de uma forma muito superficial, Olha aqui para você ver a comparação que Santo Ambrósio fala sobre o fermento e a farinha. A farinha desta mulher somos nós. Farinha somos nós. Ela mistura no interior das nossas mentes o Senhor Jesus Cristo até que o calor da sabedoria celeste abduza o nosso fundo secreto. A farinha somos nós, misturadas em Jesus Cristo e atiçada pela sabedoria, ela abduz em nós o conhecimento do Cristo. É como diz que o fermento foi misturado ou escondido em 3 medidas, parece convir que crescêssemos que o Filho de Deus estivesse escondido na lei, velado nos profetas e completado nas pregações evangélicas. A mim, no entanto, me agrada mais seguir o que o próprio Senhor ensinou, que o fermento é a doutrina espiritual da igreja. Fermento que cresce Cristo em você é a doutrina. Se nós somos a farinha misturado no Cristo e a doutrina da igreja é aqui, o fermento que faz crescer em nós, o fermento é a Catena Áurea, o fermento é o Evangelho, o fermento é o Catecismo da Igreja Católica, fermento que leveda. Praticamente, quando você é batizado, você é misturado no Cristo, como uma farinha. Quando você é crismado, também você é misturado no Cristo. Só que a doutrina da igreja é o fermento. Com o fermento espiritual, a igreja santifica o homem renascido no corpo, na alma e no espírito, quando estes 3 entram em acordo numa, por assim dizer, travessa parelha de desejos. Olha aqui, que coisa maravilhosa. Eu fico empolgado demais da conta, porque isso aí alimenta nossa alma, Eu vou ler de novo aqui, olha. Com o fermento espiritual, a igreja santifica o homem renascido no corpo, pelo batismo, na alma e no espírito, quando esses 3 aqui, a alma, o corpo e o espírito entram em acordo numa, por assim dizer, travessa parelha de desejos, e todos aspiram em igual concórdia aos mesmos prazeres eternos. Quando a tua alma, quando o teu corpo, quando o teu espírito, na mesma travessa de desejos, aspira à eternidade. Por isso, se nessa vida as 3 medidas permanecem juntas até que fiquem levedadas e se tornem uma só,
No futuro haverá uma comunhão incorruptível para os que amam a Cristo. Corpo, alma e espírito. Com o fermento da doutrina, com o fermento do Evangelho, vai levedando os três na mesma travessa dos desejos até chegarmos à eternidade completa. Esse é o nosso objetivo. Viu como a catena áurea, viu como Santo Ambrósio tem uma sacada diferente na interpretação do Evangelho de hoje? Não tem como largar os santos padres, não tem como largar a catena áurea, não tem como largar Jesus Cristo, não tem como largar o Evangelho. Pela intercessão de São Chabel de Magluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e o doce coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.